Iniciando aí a mais uma aula, dando continuidade à independência da América Espanhola, unidade 1, aula 2. Em 1993, Caetano Veloso e Gilberto Gil lançaram a canção Haiti. Nessa composição, eles fazem referências aos problemas sociais enfrentados pelos haitianos e também pelos brasileiros, que são bem semelhantes, né? Hoje, o Haiti, ele apresenta, aqui na América Latina, um dos piores índices de desenvolvimento e o IDH mais baixo. Essa realidade social e econômica, ela é uma consequência dos governos ditatoriais, mas também está relacionado a catástrofes naturais ocorridas no país, a exemplo de um terremoto que aconteceu lá. Nos primeiros anos do século XVIII, o Haiti iniciou seu movimento de independência. Escravizados de origem africana tomaram o poder da ilha e construíram um país fundado por libertos fora da África. O movimento de independência teve tamanha importância que espalhou medo entre as metrópoles e outras colônias da América, uma vez que a maioria dessas colônias era povoada por habitantes de origem africana e por seus descendentes. Sobre a história da ilha de São Domingos, nós temos aí, em 1492, os espanhóis chegaram à ilha Hispaniola, região que atualmente compreende o Haiti e a República Dominicana. No entanto, o interesse maior da Espanha era explorar a parte continental da América. Assim, logo o território ele foi deixado de lado. A posição estratégica da ilha espanhola atraiu rapidamente outras nações europeias, como por exemplo a França, que passou a ocupar parte do território da ilha. Em 1697, a Espanha reconheceu o território ocupado pelos franceses na parte ocidental de Hispaniola, onde foi fundada a colônia de São Domingos. Os franceses desenvolveram nessa ilha o cultivo do café, a produção do açúcar. Os africanos escravizados, isto é, a maior parte da população, eram a principal mão de obra utilizada nas plantações. No final do século XVII, a população de São Domingos estava composta de 30 mil homens brancos e mais de 450 mil homens vindos da África ou seus descendentes, e alguns milhares de mulatos livres. A população indígena da ilha espanhola foi dizimada pelos colonizadores europeus, principalmente em virtude das doenças ou pela violência. É importante ressaltar que o processo de independência do Haiti está muito relacionado ao processo da Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. Então, durante esse período, todo o território francês e suas colônias foram impactados, né, pelas sucessivas transformações políticas e administrativas. O que aconteceu é que, com o resultado da Revolução Francesa em 1791, a Assembleia Constituinte ela elaborou uma nova Constituição. Esse novo documento definiu a estrutura política administrativa, não só do Estado francês, mas também de suas colônias. Assim, houve a aprovação da igualdade de direitos civis para toda a população, sob a administração francesa, incluindo aí principalmente a ilha de São Domingos. Contudo, ainda se manteve a escravidão nas colônias para contentar a elite local naquela época, né, que continuava com esse modelo de exploração de trabalho. Como vocês podem observar no slide,
naquele mesmo ano, vários negros encorajaram os escravizados de São Domingos a realizar manifestações contra, por exemplo, os abusos cometidos pelos donos das terras, pelas péssimas condições às quais os escravos negros estavam submetidos. Os escravizados então abandonaram as plantações, atearam fogo aos canaviais, destruíram engenhos e executaram o proprietário das terras. Muitos brancos fugiram para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. Entre 1792 e 1795 ocorreu na França o período republicano da Revolução, no qual se organizou uma espécie de parlamento que ficou conhecido como Convenção. É considerada aí a fase mais violenta da Revolução Francesa e compreende o período do terror, em que os jacobinos, liderados por Robespierre, estavam no poder. Observe no slide aí os jacobinos franceses, em junho de 1793, publicaram a Constituição Republicana. Esse documento continha definições que afetariam as colônias pertencentes à França. Entre outras determinações, houve o fim, da escravidão nas colônias francesas. Diante desse fato, o anseio revolucionário se espalhou por toda a ilha, tanto no lado francês quanto no espanhol. Os escravizados se espalharam pela colônia, defendendo os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e direito à propriedade. Alguns líderes se destacaram nesse período aí. Entre os líderes negros do movimento que se destacaram pela independência de São Domingos, temos François Dominique Toussaint Louverture, se destacou. Ele foi responsável por organizar um exército extremamente disciplinado, que resultou na eficiência das revoltas em suas conquistas, relacionadas à independência da ilha e à liberdade da população. O movimento passou a ser liderado por Jean-Jacques Dessalines, outro líder popular. No dia 1º de janeiro de 1804, o exército liderado por Dessalines, usando o lema Liberdade ou Morte, conseguiu vencer as tropas francesas e proclamar a independência do território de São Domingos, que passou a ser conhecida como Haiti, que é um nome indígena de origem aruac. Haiti, que significa terra montanhosa. Dessalines se tornou o primeiro chefe de estado do país, sendo coroado imperador em outubro de 1804. A República do Haiti foi o segundo país da América a se tornar independente. Entretanto, sua independência ela só foi reconhecida pelas potências europeias em 1825.